E agora vamos para Foz do Iguaçu, informação é de Daniel Lian. Exatamente, Joseval, 8 horas e 56 minutos, aqui em Foz do Iguaçu, a temperatura agradável, mas o tempo está encoberto. E é a cidade onde está ocorrendo um fórum de empresários e também com a participação de diversos políticos. Neste momento, foi aberta a mesa de debates há poucos instantes, já com diversos políticos e autoridades empresariais. E por aqui está também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E nós acabamos conversando com o Rodrigo Maia, ele ressaltou que as reformas são imprescindíveis para o país começar a andar novamente. As reformas macros, elas vão garantir uma base importante para que depois a gente possa avançar no segundo semestre do ano que vem, numa agenda micro, aí sim, pensando em pontos específicos e outras reformas que também são importantes. Rodrigo Maia também falou sobre a questão da reforma trabalhista e principalmente o fato do imposto sindical, este que é um quesito que está gerando bastante polêmica e que precisa ser superado. É legítimo, os sindicatos não querem perder, boa parte deles, a sua boquinha, né? Não querem perder aquilo que eles ganham sem nenhum esforço, né? Que é o imposto sindical, em vez de ser uma contribuição espontânea, que também tem previsão legal. Então é legítimo que eles estejam se mobilizando para lutar também pelo que eles acreditam, não necessariamente um pensamento divergente ou um pensamento equivocado. Aí a palavra do deputado Rodrigo Maia, que ficou irritado aqui quando alguns jornalistas o compararam com Eduardo Cunha em relação à questão das reformas, de travar ou não a pauta, enfim, ficou bastante irritado o presidente da Câmara, Joseval, Denise e Vila. Faz parte, né? Os jornalistas têm de perguntar, né? É engraçado. E ele teve uma derrota num dia, depois ele se articulou novamente com o governo, conseguiram aquela urgência para votação da reforma trabalhista. Ele, de vez em quando, ele dá umas vaciladas, né? E jornalista tem de perguntar. No Brasil, é engraçado, o entrevistado quer determinar as perguntas, né? Outro dia, ontem no futebol, lá no Corinthians, perguntaram pro Cássio se os jogadores do Corinthians tremeram na hora de bater o pênalti. Tem uma pergunta normal da esfera do jornalismo esportivo. Ele ficou indignado, falou, não é pergunta que se faça. Como não é pergunta que se faça? Ele tem de responder. Da mesma forma, o Bolinha tem de responder. Realmente, por quê? Porque teve manifestações naquele dia na Câmara dos Deputados, dizendo assim, é um novo Cunha, levaram o cartaz, sentaram na mesa diretora, coisa que não deve ser feito. Quer dizer, você pode fazer isso não tomando mesmo, porque no Brasil é a única Câmara dos Deputados do mundo em que tem mais, as pessoas ficam atrás da mesa diretora. Observe Estados Unidos, Argentina, México, França, Portugal, Espanha, ninguém fica atrás, todo mundo fica sentado. No Brasil, eles vão tudo atrás da mesa diretora, ficam falando com o presidente, falando baixinho, fazendo isso, levando cartaz. Isso não pode, mas tudo bem, fizeram a manifestação e o associaram a Eduardo Cunha. Mas eu acho que a questão central, que na minha leitura que foi perguntada a ele, é a questão do imposto sindical. Que ele diz, é legítimo os sindicatos fazer o protesto contra o fim do imposto sindical. Tem de terminar. Eu quero ver se o governo vai ter coragem de levar ao fim essa questão ou está usando isso como uma carta na manga. Dizer o seguinte, sindicatos, aprovem a reforma trabalhista e a gente retira a proposta de extinguir o imposto sindical. Ou seja, aquela velha manobra, você tira uma e mantém outra, né? E se for isso, vai ser uma vergonha, porque tem de acabar com o imposto sindical. É pelego, tanto patronal como dos trabalhadores e tal. Isso cria, tem de ser a auto-organização dos trabalhadores e dos patrões é que deve criar seus sindicatos, suas associações. Não deve haver nenhuma imposição estatal obrigatória e muito menos o dinheiro que é retirado, você queira ou não queira, no caso dos trabalhadores, do seu salário, né? Até porque a Constituição fala que a associação sindical é livre. É livre. Absolutamente livre. Não pode ser imposta. Não pode ser imposta. De jeito nenhum. E essa é a fonte do peleguismo que fez com que dirigentes sindicais ficassem 10, 20, 30, alguns até 40 anos à frente das suas entidades de classe. Por exemplo, e concluindo, em São Paulo, a Federação de Agricultura
do Estado de São Paulo tem um presidente que está desde 1975. Vocês não ouviram errado. O senhor presidente lá está desde 1975. Colocou todos os filhos, a filha, Federação de Agricultura. Eu não estou falando dos trabalhadores da agricultura, estou falando do lado patronal. Né? A sua filha, inclusive, ele contratou até copeira para a filha. É um bom pai. Parabéns, o senhor é um grande pai. Agora, não com dinheiro da federação, né? Agora, o governo não assumiu nenhuma posição em relação ao fim da contribuição sindical, o que se comenta que ele deixou como uma barganha na aprovação das reformas depois, né? Aí se os sindicatos não encherem muita paciência, fazer uma linguagem mais direta, eles retiram essa proposta e a vida segue. E o peleguismo continua.